Podem sentar. A mensagem de hoje tem como título Educação de Filhos do ponto de vista de Deus. É a segunda mensagem. E eu quero dizer que você pode pensar, isso é para gente casada. Não, é para quem um dia pensa em casar-se. É para quem é filho, é para todos nós, porque a mensagem tem aplicação prática na vida diária, em todas as áreas e onde ela se aplica não apenas com relação aos casados. O texto básico é Efésios 6,4, e vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro, nós queremos chamar a atenção dos irmãos para pais que provocam os filhos a ira quando agem de forma abusiva com os filhos. Efésios 6,4 já foi lido. Quando é que isso acontece? Fala de que eles agem assim, quando eles agem de forma abusiva com os filhos. Então vamos ver o que seria essa forma abusiva. Quando eles levam os filhos a sentirem-se um zero à esquerda, diminuindo-os. Principalmente se os filhos ouvem coisas assim: você é um traste. Essas afirmações de alguns pais em relação aos filhos não são uma exceção, uma única exceção. Elas existem aos montes, por várias razões. E então eles estão agindo dessa forma, eles agem de forma abusiva com seus filhos. Não foi essa a vontade de Deus e não é essa a vontade deles. E se alguém foi tratado assim, não deve aceitar, não se rebelando contra os pais, mas tendo consciência de que você não é nada disso. Deus não nos criou para nenhuma dessas. Deus me amou, e se Ele é Deus e me ama, tem que considerar o fato de que os pais erram, e nem todos têm o temor de Deus, nem todos têm o conhecimento que deveriam ou gostaríamos que tivessem. Em segundo lugar, pais provocam os filhos a ira quando usam de violência física ou verbal. Quando gritam, quando xingam, quando maltratam, quando ficam irados com seus filhos. Há muito tempo atrás eu vi uma mãe agarrando a filha pelos cabelos com muita raiva, porque a filha, distraída, ia atravessar a rua, movimentadíssima, e ia fazer isso de forma inadvertida, de forma sem pensar, né? Criança, e poria em perigo a sua vida, naturalmente. O que levou aquela mãe a agredir assim a sua própria filha, agarrando-a pelos cabelos? Sem dúvida alguma, um susto ao pensar do que poderia ter acontecido se ela não conseguisse deter a filha em tempo hábil. Mas qual foi o sentimento que essa filha teve? Com os gritos, com a forma brusca e agressiva como a mãe a tomou pelos cabelos. Eu creio que ela poderia depois explicar, mas foi uma forma agressiva de tratar a criança. Entendemos, até certo ponto é justificável o estado emocional da mãe,
mas nós temos que entender que coisas semelhantes a essas não podem acontecer e os pais não devem gritar com os filhos, não devem xingá-los, não devem desmerecê-los de forma alguma, porque isso não vai edificar. E a violência nunca traz bons resultados e não revela amor de forma alguma. E se algum pai agir assim, deve pedir perdão ao seu filho. É possível que venha fazer algo semelhante, mas que depois reconheça que agiu, porque agiu daquela forma, peça perdão por ter se descontrolado, para que a criança e até mesmo uma criança maior possa então entender o desespero do pai ou da mãe, né? Filhos que crescem com violência podem se tornar violentos. Isso, naturalmente, aqueles que presenciam isso, a violência, e aquele lar onde a violência é uma predominância. Provérbios 22, 24 e 25 dizem assim: não façam amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Imaginemos um filho ou uma filha que presencia cenas de agressão verbal ou física mesmo, e a tendência dessa criança vai ser aprender, que as crianças aprendem com o que elas veem dos seus pais. Elas aprendem com palavras, mas aprendem muito mais com o que elas veem sendo feito. E coisas como estas, quando são repetidas muitas vezes com uma pessoa agressiva, e você vai naturalmente aprender a agir assim também, somente uma criança. Filhos que crescem com a violência podem ter ódio dos pais. E se isso é feito de forma inadequada, se é inapropriado, aliás, nunca é apropriado, né? A violência nunca é uma coisa correta. Nós vamos falar sobre o uso da vara, mas isso é outra história em um contexto bem diferente. E quando uma criança ou até mesmo um adolescente é injustiçado, ele vai nutrir raiva, vai nutrir ódio e vai ter uma aversão por aquele que pratica isso dentro da sua casa. Terceiro, pais provocam os filhos a ira quando exigem deles uma conduta, um procedimento que não lhes foi ensinado, nem os filhos viram isso nos seus pais. Você já se viu cobrado por uma coisa que você não fez? Você já se viu cobrado por uma postura que você não viu nem aprendeu de seus pais? E quando você é cobrado por eles em algo que você nunca viu na vida deles e você não aprendeu deles também, tem aquela questão: faz o que eu mando e não o que eu faço. Isso não é ensino. Foram os melhores pais, porque eles viveram um contexto e situações que não foram as que eles receberam dos seus pais. E eles imitam os procedimentos, as ações e as atitudes que aprenderam com seus pais. Essa é a tendência. E isso pode provocar nos filhos
ira, ódio, rancor e ressentimento, porque isso é injusto, e toda injustiça causa revolta. Eu não estou dizendo que é certo os filhos ficarem assim, agirem assim, mas uma criança, os filhos ainda quando são permissivos, desde que os filhos não os incomodem. Hoje nós vemos através de vídeos que são enviados, nós vemos como os pais muitas vezes estão, aliás, como a família toda, às vezes está de olho nesse bichinho aqui, né? E os relacionamentos em casa ficam complicados, porque ninguém está interessado em interagir uns com os outros, mas estão os membros da família interessados em ver o que eles estão viciados a ver. E muitos pais podem querer ficar livres dos filhos para poderem dedicar-se a esse bichinho, que pode ser bênção, mas pode ser também maldição. E não somente nisso, mas isso pode ser aplicado a qualquer coisa que os pais queiram fazer e que os filhos se tornem um empecilho, um impedimento, um obstáculo, uma barreira, e eles então permitem que os filhos façam o que querem, desde que não os incomode mais. E isso é muito comum, era comum, e talvez ainda hoje, colocar os filhos diante de uma televisão, assistindo um filme, para que a mãe ou o pai possa ter liberdade de fazer outras coisas. É compreensível a dificuldade que muitas mães têm, pais, não sei se eles sabem onde esses filmes são projetados, qual é a ideologia de quem produz esses filmes, qual é o propósito deles através desses filmes. E se são filmes ruins, eles vão moldar e educar os seus filhos através daquilo que eles veem. Então, quem tem que fazer isso são os pais, e não os filmes que podem ter conteúdos que não são os melhores. Por isso é muito importante que os pais assistam os filmes com os filhos e possam dizer: olha, isso está errado, isso não está certo. E mudem o filme, mudem o ensino através do ensino dos pais, mostrando o que é certo e o que é errado. Não se trata de proibir tudo, mas trata-se de avaliar tudo e, naquela oportunidade que for permitida, dizer: olha, isso não é coisa boa, isso não vai acrescentar nada, eu não vejo que você deva ver essas coisas, e nós vamos mudar o canal, vamos mudar o que nós estávamos fazendo, vamos fazer outra coisa. Mas, então, dissemos que pais provocam os filhos a ira quando são permissivos, desde que não os incomodem. Há também os pais que, tentando agradar os filhos e obter deles o amor que eles querem ter dos filhos, permitem que eles façam o que eles querem. Então, muitos pais, os que podem, dão coisas para os filhos, ou então permitem que eles façam o que eles quiserem, vão aonde eles querem, tenham as companhias, as amizades que eles querem, e nunca lhes diz: não, você não vai fazer isso. Isso vai transformar os filhos em verdadeiros tiranos, em verdadeiros reizinhos, pequenos príncipes.
que vão pensar que o mundo tem que girar em torno deles e que tudo tem que ser feito para satisfazer a vontade deles. E o mundo aí fora não é isso não. E as coisas lá fora, as pessoas não têm dó nem piedade. E elas estão, o propósito das pessoas que não conhecem a Deus muitas vezes é mau, é perverso, como o mundo é mau na sua natureza, porque ele jaz no maligno. Agora, o comportamento permissivo dos pais não revela amor. E aquilo que eles querem ou desejam ter, eles vão perder. Porque esse filho depois vai se levantar, ou essa filha vão se levantar contra os pais. E aquilo que eles tanto queriam, não foram devidamente instruídos, orientados e reprimidos naquilo que deviam fazer, que estavam fazendo de errado. Quem ama, de fato, o filho ensina, educa, disciplina, cuida, normatiza, acompanha o desenvolvimento dos filhos e sabem onde eles estão e o que eles estão fazendo e com quem eles estão. Dá trabalho, dá muito trabalho. Criar filhos não é brincadeira. Por isso que Efésios 6,4 diz: e vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, então, têm uma responsabilidade tripla. Primeiro, a de criar seus filhos. Vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los. Criar significa nutrir, cuidar, acompanhar o desenvolvimento, como dissemos, proteger, livrar o filho ou a filha do que é mal. Enfim, tem que estar por perto. Pais têm a responsabilidade tripla. Em segundo lugar, de criar os filhos na disciplina do Senhor. Efésios 6,4: vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina do Senhor. A palavra disciplina no Velho Testamento, quando traduzido pela Septuaginta. A Septuaginta era uma versão, uma tradução do hebraico para o grego, que foi feita por 70, por isso o nome Septuaginta vem de 70, e é a que Jesus usava no tempo dele, e citava, e citou isso ficou registrado nas Escrituras, aliás, naquilo que as Escrituras registram acerca dele e do que ele disse. Ele sempre citou o Velho Testamento usando a Septuaginta, ou seja, o Velho Testamento, que originalmente foi escrito no hebraico, mas depois foi traduzido para o grego, que era a língua comum a todo o Império Romano na época de Jesus. Mas a palavra disciplina significa punição na Septuaginta, quando era traduzida assim. E nós temos isso no Novo Testamento. Hebreus 12:11 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela e que os pais têm de disciplinar. A disciplina pode ser através da educação, pode ser da instrução, da orientação, mas significa também castigo. Literalmente, é esse o ensino
de Hebreus 12, 11. Na forma verbal, é esse o sentido. Por exemplo, 1 Coríntios 11, 32, fala daqueles que participam da celebração da ceia de forma, deixa eu me lembrar, não é relaxado, mas tem uma palavra, vamos ver lá no 1 Coríntios capítulo 13, 11. É onde fala sobre a celebração da ceia. 17. Obrigado, Deus. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Mas não é aqui não, é mais na frente. 30 aí. Por isso, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que come indignamente da ceia, o que é comer indignamente? Não é pecado. Não está falando de pecado, mas está falando de participar da ceia de uma forma banal, como se fosse uma coisa qualquer, não é? Participar sem discernir o corpo do Senhor. E lá no verso 32 diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como aqui fala de castigo, de punição, que nós recebemos se participamos da ceia de forma sem discernir o corpo do Senhor, como se fosse uma coisa banal. Provérbios 3, 11 e 12 diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então, como é que as coisas funcionam? Já temos mostrado aos irmãos várias vezes. Você fala uma vez, fala, e a pessoa, ou a criança, o adolescente, o jovem, faz de novo, e nesse caso você deve perguntar a ele: você entendeu o que eu disse? E possivelmente ele não terá entendido ou nem prestou atenção no que você estava falando. Aí você repete a instrução outra vez. E você avisa: olha, na próxima vez vai haver punição. A punição não significa... Bom, nós vamos falar sobre punição já já. Você pode então falar, educar, instruir, aconselhar, e quando a mesma orientação não foi seguida, você vai perguntar se a pessoa entendeu o que você disse da primeira vez. Se não, você repete, mas avisa: olha, da próxima vez você vai sofrer as consequências. E por isso que o texto diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. O Senhor faz isso comigo, faz isso com você. Ele falou uma vez conosco. Ele reitera o que ele falou. E quando nós não fazemos o que ele manda que nós façamos, nós vamos colher o fruto amargo disso aí. E vão vir as consequências, que nós não vamos gostar. Essa é a vara do Senhor. E Ele faz isso por amor, para nos corrigir, para que nós não
para que deixemos o mal que está sendo praticado. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Se o pai, a mãe, ama o filho, deve repreendê-lo e não deixá-lo entregue a si mesmo. Provérbios 6, 23, texto que a gente já viu bem detalhadamente em mensagens anteriores, diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Se você quer que o seu filho, a sua filha, trilhe o caminho da vida, que ela tenha, isso significa ter uma vida frutífera aqui, uma vida abundante. E se você quer que ele tenha vida eterna também, então você precisa repreender, precisa corrigir. Provérbios 10, 17 diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que é andar errante? Andar sem rumo, sem direção. Não tem um propósito, não tem um objetivo, não sabe o que quer da vida. Isso é andar errante, porque ele perde o discernimento que Deus dá através dos seus pais, como já vimos anteriormente, e através da palavra. Se você já tem Jesus e é maduro, esse discernimento vem através da palavra. Por isso a importância de você lê-la, estudá-la, meditar nela de dia e de noite. Provérbios 12, 1 diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quando a pessoa não aceita ser repreendida, ela está agindo como um tolice, como alguém que é tolo, porque está negligenciando o meio que Deus estabeleceu para corrigir os erros que a gente comete. Provérbios 15, 5. O insensato despreza a instrução. Em algumas versões a tradução é: desprezam a disciplina de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. É alguém que não age de qualquer maneira, afoitadamente, mas reflete antes de agir. Provérbios 22, 15 diz assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então aqui está a aplicação de... não é violência não. A Bíblia chama isso de disciplina. Já dissemos no domingo passado: você não deve fazer isso com raiva. Eu tenho que admitir que já fiz isso muitas vezes com os meus filhos quando estava irado. Mas eu sempre parava e dizia para eles: olha, eu vou dizer para você porque você vai ser castigado. Você sabe por quê? Algumas vezes eles falavam, né? Se não falavam, eu dizia para eles a razão pela qual eles ia sofrer aquela punição. E a gente não deve disciplinar com raiva. Eu nunca tinha percebido que fiz algumas vezes assim, dessa maneira, até que a minha filha disse para mim que ela via ódio no meu rosto quando eu estava disciplinando. Eu falei: meu Deus, que coisa. Pedi perdão para ela, porque não percebi que estava assim. Então, se você está com raiva,
vai, espera a raiva passar, depois você fala. Quando o filho ou a filha pisam na bola, né? Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a corrigir com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Eu disse aqui os níveis da disciplina. Você ensina, você educa, você instrui, e se a pessoa ou a criança reincide no mesmo erro que você ensinou ela para não cometer, você vai procurar saber se ela entendeu o que você disse. Porque muitas vezes eu falo uma coisa e a outra pessoa entende outra. Isso é muito comum na vida conjugal. O homem diz uma coisa, a esposa entende outra. A esposa diz uma coisa, o homem entende outra. Porque temos mentes diferentes, temos pensamentos diferentes, agimos e reagimos de forma diferente. Então, quando falamos uma coisa, nós devemos ter a certeza de que o outro entendeu. Então, você vai questionar da segunda vez, você entendeu? E pede que a pessoa repita o que ela entendeu. Talvez eu disse há pouco, ela não vai lembrar-se, ou porque não deu atenção, não estava nem aí, ou estava com raiva e não quis nem saber, mas você vai repetir o ensino e vai falar, olha, da próxima vez tem vara. A vara pode ser aplicada no bumbum, é o melhor lugar, tem mais carne, e machuca menos, dói bastante, mas machuca menos. E um lugar que dói bastante, e se for bem aplicado, é nas pernas, com vara fininha, dá só uma varada e sara rápido, né? Vai ficar o vergão, depois sara. Mas não pode ser com ódio, não pode ser com rancor, nem com ressentimento. Provérbios 29, vamos repetir. Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Então, eu disse aqui na EBD, o Velho Testamento usa muito a palavra alma para se referir ao espírito humano. Então, você vai livrar essa pessoa do inferno, essa criança, depois adulto, você vai livrá-la do inferno. Então vale a pena disciplinar. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. A vara e a disciplina, e aqui elas são usadas como sinônimas, mas pode se referir a uma punição mais leve, ficar sem a mesada, se tem, né? Eu não tive mesada nunca na minha vida, mas não me queixo disso não, nunca me faltou nada, mas pode ser a punição de ficar sem a mesada, ficar sem ir a um lugar que gosta de ir, que há uma coisa que ela quer fazer e precisa dos pais para isso. Você vai dizer, olha, você não vai fazer, ou mesmo proibir, você não vai fazer isso, você não vai a tal lugar. E são meios de punir, porque você falou uma vez, falou duas,
a pessoa entendeu e não praticou, ela precisa ser disciplinada. Quando isso é feito, a criança aprende a ser sábia. Isso traz sabedoria à criança, o conhecimento e o entendimento, para que descanso. Eles serão um prazer para a sua alma. Essa palavra tem também sentido mais amplo, no sentido de treinamento. Quando diz corrija o seu filho, a palavra pode ser traduzida como treinamento, educação, instrução, correção, tudo isso. Pais têm responsabilidade tripla em terceiro e último lugar. A responsabilidade de criar os filhos na admoestação do Senhor. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação, se você ver no dicionário, significa instrução, advertência, avisos, censuras. Então, o termo, a expressão admoestação do Senhor trata-se da instrução, das advertências, dos avisos, das censuras do Senhor que encontramos nas Escrituras Sagradas. As Escrituras são cheias de instruções, advertências, avisos. Eu vi essa semana, não me recordo porque eu não salvei o vídeo, mas um pai mostrando que como os filhos os imitaram, tendo o seu tempo a sós com Deus. Duas crianças não sabiam nem ler. Pegaram a Bíblia do pai ou da mãe e puseram sobre a cama, se ajoelharam. Alguém viu esse vídeo por aí? Tá. E elas foram profundamente visitadas pelo Senhor e choraram e falaram com Deus e com base naquilo que ouviam dos pais. E colocaram a Bíblia lá, a criança não tem o entendimento, mas viram os pais fazerem, começaram a fazer. E isso é algo que deve ser cultivado. Se os pais têm um culto doméstico e têm um tempo com a família para fazer isso vai despertar nas crianças um interesse e também vão saber que é assim que tem que ser feito, né? Se vêm os pais orando sozinhos também, lendo a Bíblia sozinhos, isso vai despertar neles o interesse de fazer isso. A criança aprende mais pelo que ela vê do que pelo que ela ouve. Para a correção, para a educação na justiça. O que significa isso? Você deve ensinar, se necessário, quando errar, repreender. Você deve corrigir o curso, a pessoa saiu do caminho, você vai trazê-la de volta para o caminho e vai voltar a ensinar, porque ela não aprendeu da primeira vez, você vai repetir. É um ensino que é dado. Quando a pessoa erra, você repreende, você corrige o caminho que a criança estava percorrendo, ou adulto mesmo, né? E você reeduca novamente. As Escrituras por si só fazem isso em nós adultos. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos educa na justiça. Você é ensinado, depois é novamente educado, se você saiu do caminho. Então esse é o processo. Qual é o propósito de Deus?
na nossa vida, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se isso vale para mim, vale para você, deve valer para os nossos filhos, nós temos que ensiná-los para que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Os pais devem cuidar para que os filhos possam dar gente na vida, dar bom fruto e tenham êxito na vida. Mas isso requer que você se valha das Escrituras e ensine as Escrituras para a criança, para o adolescente, para o jovem, para a família. Essa responsabilidade é dos pais. Tem muitos pais que pensam que a igreja tem essa responsabilidade. Eu creio que tem também, mas não deve partir da igreja. Se você for esperar pela igreja, é um dia só na semana. E durante a semana a criança precisa ser ensinada, orientada, né? O texto que nós vamos ver agora, nós já lemos, e com ele a gente conclui. Provérbios 6, 20 e 23. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Nós dissemos na ocasião que se esse mandamento e essa instrução é de pais tementes a Deus. Se não, se o que o pai e a mãe pedirem ou ordenar que você faça, se não é pecado, se não é algo que contraria as Escrituras, você pode fazer. Eles são seus pais, você deve obedecê-los, para que eles venham, através do seu procedimento e exemplo, eles possam vir a conhecer e a desejar conhecer o Senhor. Tenham sempre amarrar. Antes de continuar, eu mandei para vocês também um vídeo de uma mulher que era temente a Deus e não sei por que cargas d'água o seu marido era incrédulo, não sei como aconteceu essa união, mas muitas vezes a mulher se converte depois de casada, mas porque a Bíblia diz para você não se unir a uma pessoa que não é do Senhor, e a pessoa com que você perceba se a pessoa com quem você quer casar realmente é crente, porque as igrejas estão cheias de joio. E Jesus disse que seria assim. E não dá para discernir com tanta facilidade. Então, ele pode às vezes ter uma experiência com Deus, mas não cultiva a vida devocional, não lê a Bíblia, então não vai ser um crente legal. Vai ser um crente chuchu, um crente epidérmico, superficial. Então você vai casar com uma pessoa que não deve casar-se, a menos que você também seja igual a ele. Se for, vocês vão se dar muito bem. Mas se realmente você quer uma pessoa legal, então procure ser essa pessoa legal. Deus não vai te dar ninguém que não seja, no mínimo, adequado a você. E por isso você tem que examinar bem antes de se casar, porque depois não tem mais jeito. Eu estava citando esse exemplo dessa mulher. A coisa já saiu para outro caminho, mas o que ela disse? Que um dia o marido proibiu ela de ir na igreja. E ela tinha em casa um comportamento ilibado e eu não sei se ele proibiu ou se ele, não lembro mais,
ou se simplesmente ele ficou irado porque ela não estava em casa e ele então trancou a porta. Eu já vi isso dentro da minha família, pessoas bem mais distantes, mas que o marido fechou a porta e a mulher dormiu na rua. E nesse caso, ela ficou na porta de casa, dormiu lá, passou a noite lá, né? Numa região onde nevava, fria, e no dia seguinte ela estava lá. Ele abriu a porta, ela entrou, ela preparou o café dele, colocou tudo com cara boa, sem resmungar, sem reclamar, e ela fez tudo que ela sempre fez. Foi um homem que marcou a sua época, a sua história, como homem de Deus e que foi um instrumento nas mãos de Deus para que muitas outras pessoas viessem a Cristo. Então, meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução da sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os ao seu pescoço. Quando você andar, essa instrução vai guiar você. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Se seus pais não são crentes, então você deve fazer isso na palavra e deve, se você já é crescido, né? Você então deve buscar a Deus na sua palavra para você, quando lendo a palavra, você vai saber que mandamento é esse, é o mandamento do Pai. E a instrução é luz. Que instrução é essa? Da mãe. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, se você tem juízo, considere essas coisas e procure dentro do possível obedecer seus pais. Eu só digo não dentro do possível, porque se eles mandaram você fazer uma coisa que não é, você não vai fazer só para agradá-los, mas você pode dizer, olha, eu não consigo fazer o que vocês estão pedindo, eu gostaria que vocês permitissem que eu não fizesse. É uma maneira de você se humilhar, reconhecer a autoridade dos pais e não fazer o que eles querem que você faça. Isso vai violar a minha consciência para com Deus e eu não consigo fazer isso. Eu peço que vocês não me permitam, não, deixe que eu não faça isso. Então, é preciso que nós trilhemos esse caminho, porque é o caminho da vida. Conclusão. Por isso, Efésios 6,14 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Resta fazer a seguinte pergunta. Você que é pai ou mãe, o que você vai fazer com relação ao que você ouviu hoje? Vai entrar por aqui, sair por aqui? O que você vai fazer se você já pisou tanto na bola? Como pai, como mãe, vá, se você ainda não foi, aos seus filhos e peça perdão. Diga, olha, eu falhei, eu errei, não é o que eu queria, mas aconteceu. E eu errei, estou envergonhado, envergonhada do que fiz. Peço que vocês me perdoem. Se é uma criança ainda sob seus cuidados, então passe a agir de conformidade com o que você sabe tem que fazer. E diga, olha, de hoje em diante eu vou ter outra postura em relação a você ou a vocês. Eu vou agir como creio que devia ter feito e não fiz. E a partir de hoje as coisas serão diferentes. Espero que vocês me entendam, me apoiem
e entendam que o meu propósito é abençoar a vida de vocês. Se você é filho e você já desrespeitou seu pai porque eles não fizeram o que deviam fazer, erraram na maneira de educar você, se você se encaixou aqui em muitas coisas que foram aqui mencionadas, então você pode ir aos seus pais e dizer: olha, eu pequei e quero que vocês me perdoem, porque eu não agi de maneira como o meu Deus me ensina na sua palavra que eu devo agir. E peço que eles perdoem. Muitas vezes os pais dizem: não tem que perdoar, não. Diga: eu quero que vocês digam com a boca de vocês que me perdoam. Insista, tanto num caso como no outro. Insista com uma pessoa a quem você pede perdão para que perdoe. Agora, se não quer perdoar mesmo, aí o problema dela, não é seu mais. Mas se você é filho, então passem a mudar a postura, a serem obedientes, a serem respeitosos e a mudarem de comportamento. Onde você errou, depois de pedir perdão, mude o seu comportamento. E se errar, peça perdão outra vez. Não significa que daí por diante você nunca vai errar. Claro que muitas vezes você vai errar. Porque eu e você somos pessoas falhas, não somos perfeitos. Agimos muitas vezes na carne e por isso erramos, falhamos. Mas você pode pedir perdão em qualquer época ou ocasião e consertar o que ficou errado.